Nós vamos falar hoje de como nós podemos lidar com a ira. A semana passada, olha que engraçado, né? Quando nós falamos sobre ansiedade, eu lembro dos maridos assim das esposas. Olha lá, ó, olha lá. Olha lá ele falando com você, olha lá. E hoje quando eu falei de ira, eu vi as esposas olhando para os maridos assim. Por quê? Os homens são mais irados que as mulheres? Será? E quando elas estão na TPM? O seu caso, você é uma santa, viu? Nós vamos falar sobre a ira hoje, como nós podemos lidar com a ira. Como nós podemos lidar com a ira. Esse mês de, como eu falei no comecinho aqui, nesse mês de setembro, nós temos falado sobre emoções, né? E, meus irmãos, enquanto nós não aprendemos a gerenciar as nossas emoções, nós não aprenderemos, nós não vamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. E essa série sobre emoções é sobre isso. Como nós podemos gerenciar as nossas emoções? Como nós podemos gerenciar os nossos sentimentos? E hoje nós vamos falar sobre a ira. Minha pergunta, o que te deixa irado? O que te deixa irado? Oi? Você tirou o fone. O que falaram aí? O Corinthians também fica. Ontem, principalmente. O nome da minha ira chama-se Ontem Romero. Desculpa, desabafei. Precisava falar isso aqui. O que te deixa irado? As pessoas, muitas coisas nos deixam irado. Nós temos uma pesquisa, acabei nem colocando aqui, nessa semana na nossa rede social, no nosso Instagram, perguntando para as pessoas, você é uma pessoa irada? Eu acho que as pessoas não foram muito sinceras, mas tudo bem. 50% responderam que são irados. E os outros 50% responderam que são sossegado. Não, eu sou de boa. Agora a minha pergunta é, você não é irado? Queria dizer para você que a ira é algo natural do homem. Sabia disso? A ira é algo natural. A ira é algo natural. Então, em primeiro lugar, o meu passador está travado, tá? Ah, voltou. Deixa eu voltar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que é a ira? O que é a ira? A ira, ela é um sentimento de indignação para com alguém ou alguma coisa. A ira é um sentimento de indignação para com alguém ou alguma coisa. Ou seja, a ira, ela vai me motivar a fazer justiça. A ira vai me motivar muitas vezes a eu tomar uma atitude. Então, todos nós temos ira. Todos nós temos ira. Uma característica importante da ira é que ela é um sentimento natural. A ira é algo natural e ela faz parte de todo o ser humano. E a ira, ela não é essencialmente ruim. Olha só isso. Ela pode ser boa. Eu já falei sobre ira aqui, quando nós falamos do livro de Tiago. Nós falamos de um outro aspecto. Nós vamos entrar mais a fundo agora sobre a ira. E as pessoas, elas podem ser iradas, indignadas com as coisas certas, por exemplo. E quando elas são iradas e indignadas com as coisas certas, elas vão expressar essa ira de uma maneira correta e capaz de transformar o mundo e as coisas que estão ao seu redor. E eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 4, verso 26, aonde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, Efésios, capítulo 4, verso 26, diz o seguinte, fiquem como? E não, e ele continua, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O apóstolo Paulo, ele está falando que é possível se irar
e não pecar. E o apóstolo Paulo, ele completa o versículo aqui, ó, né? Ele fala o seguinte: fiquem irados e não pequem. E aí ele fala: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, traduzindo, o grande problema é armazenar a ira. Porque quando nós armazenamos a ira, quando nós guardamos a ira, essa atitude de armazenar, de guardar a ira, gera problemas nas nossas vidas. E um destes problemas é a amargura, que inclusive é o tema da semana que vem, a amargura. A amargura nada mais é do que ira armazenada. Amargura nada mais é do que ira armazenada. Então nós precisamos ter claro algo, que a ira, ela pode ser algo construtivo ou algo destrutivo. Repita comigo assim: a ira pode ser construtiva ou destrutiva. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema do homem é que o seu coração está distante de Deus. E quando o homem se ira, quando nós nos iramos, nós acabamos sendo tomados pela ira. E acabamos não indo por caminhos não muito bons. E aí você pode falar assim para mim: ah, Leandro, mas eu não tenho problemas com a ira. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a ira, ela se manifesta de maneiras diferentes. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, a ira é a explosão. Quando pensamos muitas vezes numa pessoa irada, a gente pode pensar no Hulk. Lembra? Quem é que conhece o Hulk? Porque o Hulk fica irado, o que ele faz? Ele destrói tudo que está ao redor dele. Ele sai quebrando tudo. Ou então, nós pensamos numa pessoa irada, a gente pensa numa pessoa de cara fechada, amarrada, que não ri. Quem aqui conhece a detetive Rosa Dias, do Brooklyn Nine-Nine? Ela não ri. Né, Rogério? Ela não ri. Ou então, quando você pensa numa pessoa irada, você pensa numa pessoa que só vive de cara virada. Aí você pensa no zangado da Branca de Neve. Ou então, quando você pensa numa pessoa irada, você que é... não é do meu tempo isso. Não é do meu tempo. Mas é de muitos aqui. Quem se lembra, Um Dia de Fúria, Michael Douglas? Quem se lembra aqui, levanta a mão. Só os mais experientes. Eu sei que muita gente se lembra e não levantou a mão, mas tudo bem. Porque para você uma pessoa irada é aquela pessoa que tudo dá errado e ele sai arrebentando tudo ao redor dele. Esse é o estereótipo para nós de uma pessoa irada. A ira, ela pode ser explosiva? Sim. A ira, ela pode ser explosiva? Sim. Mas também existe a ira reprimida. E a ira reprimida, ela é tão prejudicial quanto a ira explosiva. A ira reprimida, ela é tão prejudicial quanto a ira explosiva. E existem muitas variações da ira. Por exemplo, existe, por exemplo, as variações da ira, o ódio. O ódio. Eu odeio isso, eu odeio aquilo outro, eu odeio. O ódio. O ódio é uma variação da ira. O rancor. O rancor nada mais é, sabe do quê? Sabe o que é o rancor? Ira acumulada. Outra variação da ira, inveja. Ah, mas não acredito que ela está viajando de novo, eu vi no Instagram. Não acredito. Você fica com aquela coisa dentro de você, porque as coisas estão dando certo para outra pessoa e para você não está. Sabe qual é a outra variação da ira? Ressentimento. Você começa a ficar guardando coisas no seu coração.
Começa a guardar coisas no seu coração. Começa a guardar coisas no seu coração. Sabe outra variação da ira? Intolerância. Talvez você esteja aqui, você é uma pessoa intolerância zero. Você é grosseiro. Vou falar o português claro com vocês. Cavalo. Dá coice em todo mundo. Quem conhece uma pessoa assim, levanta a mão. Oxe, eu me assustei agora. Rogério? O Rogério é. Sem nada contra, viu? Intolerância. Sabe outra variação da ira? A crítica. Uma pessoa altamente crítica. Pessoa que o padrão dela de crítica é tão alto que não é nem mais crítica, já destila veneno. Ela destila veneno. Sabe qual é outra variação da ira? A maledicência. Você fala mal das pessoas, e de falar mal provoca contendas, e ainda diz assim: olha só, eu vou te falar algo, mas é para você estar orando, viu? É para você orar. Maledicência. Sabe outra coisa? Sarcasmo. Nós vamos orar por você no final do culto. Sarcasmo. Vingança. Agressão, pessoas que são agressivas. Agressão física ou verbal. Existem pessoas que são agressivas verbalmente. Pessoas que falam muito palavrão. Sabia disso? Aleluia. Eu ouvi um aleluia. Posso ouvir um glória a Deus também? Posso falar algo? Tem gente que está tão acostumada a falar palavrão, que às vezes fala palavrão no culto. É verdade isso. Fala palavrão em ambiente que não precisa. O Bé fala palavrão até na entrevista de emprego. Isso aí foi um parênteses, tá? Voltando. Insubordinação. São variações da ira. A ira tem muitas faces, meus irmãos. O que acontece é que muitas vezes nós não conhecemos os disfarces dela. Por exemplo, quando você dá um gelo na pessoa. Sabe, irmã, quando você dá um gelo no seu marido? Ou então, irmão, quando você dá um gelo na sua esposa? Isso é uma manifestação de ira. Eu não acredito que ele fez isso, vou dar um gelo nele. Manifestação de ira. Ou então você fica irado quando as pessoas não são sensíveis aos seus desejos ou às suas necessidades. Mas você falou? Falei. Conversa. Ou então tem aqueles que são irados em jogos. Quem é que é competitivo em jogo? Então não jogue, por favor. Pessoas que são competitivos em jogos não podem jogar. Vai jogar banco imobiliário, vira guerra imobiliária. Vai jogar War, o War vira para a vida real, porque vira guerra na vida real. Não joga. Um simples dominó vira jogo de pedrada. Uno vira racha de 2 unos. Não pode. Agora nós precisamos ser autocríticos, nós precisamos ter autocrítica. Então nós precisamos descobrir se a minha ira é destrutiva ou construtiva. Então nós vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, você fica irado com as coisas certas? Você fica irado com as coisas certas? Segundo, você expressa a ira? Sim. Mas você expressa a ira da maneira correta? Tão importante o que dizer, presta atenção nisso, é o como dizer. Tão importante
O que dizer é o como dizer. Nós precisamos ser irados com as coisas certas, irmãos. Precisamos ser irados com as coisas certas, nos posicionar. Por exemplo, pais, nós precisamos nos posicionar, ser irados com a rebeldia dos nossos filhos. Né, Eli? Precisamos ser irados com a rebeldia dos nossos filhos. Porque existem muitos pais que são passivos com a rebeldia dos filhos. Eu não falo de violência, tá? Não estou falando de violência. Eu estou falando de posicionamento de pais com filhos. Educação, firmeza. Firmeza. Pais que são firmes com seus filhos, posicionados. Ah, mas meu filho vai ficar tão triste. Deixa ele triste. Porque é melhor um filho triste hoje do que um filho amanhã. É ou não é, Karina? É isso. Pais precisam ser irados com a rebeldia dos seus filhos. Não serem passivos. Por exemplo, outro tipo de ira que tem que mexer com a gente. Muitas vezes, você é cristão, no seu ambiente de trabalho, e lá no meio do seu hall de amigos, tem lá amigos que trai a esposa, faz besteira, e ao invés de você se posicionar, você compactua, você dá risada, faz piadinha, compartilha, você até compartilha as presepadas dele. Você precisa se posicionar, você precisa ser irado. Você precisa ser irado com essas coisas. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Olha só. Você ama as pessoas que estão ao seu redor, sim ou não? Provérbios 27:6. Você vai grifar isso na sua Bíblia agora. Essa semana eu li esse versículo com um monte de gente. Fiquei tão feliz que esse versículo apareceu, que eu consegui encaixar ele aqui, irmãos. Se teu amigo está fazendo presepada, ao invés de você passar a mão nas costinhas dele, olha o que Salomão diz para mim e para você. Provérbios 27:6. Eu vou ler para vocês na versão NVT, que diz o seguinte. Acharam aí, sim ou não? Todos abertos, todo mundo abrindo a Bíblia, no celular, no tablet, no papel. Eu não vou projetar não, você vai abrir na sua Bíblia e vai grifar aí. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Vixe. Quem é você na vida do seu amigo? Quem é você na vida do seu amigo? Ah, mas eu vou falar isso, sim, você não ama ele? Sabe qual é outra máscara da ira? Outra máscara da ira é a falsa pacificação. Sabe o que é a falsa pacificação? Falsa pacificação é o seguinte, são situações que muitas vezes, ao invés de serem tratadas, elas são deixadas de lado. Você não trata, você deixa de lado. Aí você fala, não vou tratar isso não, vai gerar conflito. Ai, não, tô magoado não, tô bem. Entenda uma coisa. Tudo, presta atenção, tudo que gera desconforto precisa ser tratado. Quem é que já teve unha encravada? Ela começou pequenininha? Ela começou com uma pontinha doendo. Quando você foi ver, não era mais uma unha encravada, era um pé encravado. Era uma unha de elefante encravada. Tudo que gera desconforto precisa ser tratado. Irmãos, a ira pelos motivos certos, e ela expressa da maneira certa, ela pode mudar o mundo. Ela pode mudar tudo que está ao nosso redor. Tudo. Sabe que você pode falar aqui já, mas eu não sou irado. Será? Todos nós. Sabe que eu vou falar algo para vocês. Eu, Leandro, tenho problema com a ira.
Né, Fabiana? Confessar, confessei, eu tenho problema. E é algo que eu luto. Eu luto com isso. Luto com isso. Brigo com isso. Na Bíblia, Moisés teve problema com a ira. Moisés, no seu momento de ira, matou um egípcio. Matou um egípcio. Fugiu. Ficou quanto tempo no deserto foragido? 40 anos. Voltou. Começou a fazer tudo bonitinho. Aí o que ele teve depois? Um lapso de ira de novo. Não entrou na terra prometida. Olha só, o discípulo de Jesus, Pedro. Pedro tinha problema com a ira. Paulo tinha problema com a ira. Por que você não pode assumir que você tem problema com a ira? Por que você não pode assumir? Por que você não pode assumir? Só que nós precisamos assumir e tratar. Precisamos assumir e tratar. E precisamos entender os efeitos dessa ira pecaminosa. Que é essa ira que nós vamos tirar, que nós queremos tirar das nossas vidas. Salmo 37, verso 8, diz o seguinte: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará como? Como vai acabar? Mal. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. A ira gera prejuízos. E o primeiro prejuízo que ela gera é o seguinte: ela prejudica a saúde. Provérbios capítulo 14, verso 29 e 30 diz o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Verso 30. O coração em paz, o que ele faz? Ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Richard Baxter, no século XVI, foi um puritano, um teólogo. Naquela época, século XVI, ele escreveu o seguinte: observe também como a ira é uma inimiga do próprio corpo. Ela inflama o corpo, fomenta doenças, suga as forças da natureza e já colocou muitos em perigos e tantos outros em doenças crônicas que já provaram a morte. A ira prejudica a saúde. Outra coisa que a ira faz, ela destrói relacionamentos. Provérbios 15, 18 diz o seguinte: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Presta atenção, irmãos. A ira tem o poder de destruir relacionamentos de amizades. Ela tem o poder de destruir relacionamentos familiares também. Eu quero usar um texto com vocês agora aqui de Mateus capítulo 5, verso 21. Se você puder abrir comigo na sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 21. E 22. Aqui no texto, no tema está escrito assim: ensinamentos a respeito da ira. Olha o que Jesus diz. Nós vamos ler o verso 21 e o verso 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda,
Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Amém? Até aqui. Eu vou ler para vocês agora na versão A Mensagem. Como Eugene Peterson, quando escreveu aqui a versão A Mensagem, trouxe para o nosso contexto aqui de Brasil. Existe uma brasilidade aqui nesse texto, aqui na versão A Mensagem. Ele diz o seguinte, Mateus 5, 21, 22, na versão A Mensagem. Vocês conhecem bem os mandamentos antigos. Não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Olha só. Quem guardar rancor de uma pessoa, de um irmão, é como se tivesse cometido assassinato. É culpado de assassinato. Ponto final. E ele escreve o seguinte: chame um irmão de idiota, e você corre o risco de parar no tribunal. Chame sua irmã de burra, e estará no limiar do inferno. O simples fato, olha só, o simples fato moral é que as palavras matam. Cuidado como você expressa a sua ira nos seus relacionamentos. Cuidado como você expressa a sua ira com a sua família. Ah, mas eu sou assim mesmo. Todo mundo me conhece, eu sou explosivo. Cuidado. Tem gente que trata isso como virtude, mas isso não é virtude. Cuidado. Sabe por quê? Eu vou continuando aqui. Outro efeito, que isso entristece a Deus. E aí o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, verso 30 e no verso 31, ele diz o seguinte: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. A pior consequência da ira não é a hipertensão. Você toma remédio, você vai controlar a sua pressão. A pior consequência da ira, sim, é que ela pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Você, preste atenção, você é templo do Espírito Santo. Você, vire para quem está do seu lado e fala assim para o seu irmão: você é templo do Espírito Santo. Mesmo que você não conheça ele, você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós praticamos, olha só, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira. Grita, olha só, olha aqui as faces da ira, né? Amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Não haja entre vocês, nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, por isso que nós precisamos dar volume à nossa vida com Deus. A gente não fala aqui de vida com Deus para encher o púlpito, porque falta criatividade para pregar, não.
Nós falamos de dar volume à vida com Deus, porque quanto mais cheios nós estivermos do Espírito Santo, mais vazio nós estaremos desses frutos da carne. Quanto mais cheio nós estivermos de Deus, mais vazio nós estaremos de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Agora, como nós podemos lidar com isso? Então nós precisamos agora tratar essa tal de ira pecaminosa. Precisamos tratar essa tal de ira pecaminosa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a ira é que ela é um problema no coração. Nós falamos isso aqui há 4 domingos atrás, sobre a mensagem chamava área restrita. Ela é um problema no coração. Gálatas 5, 19 e 21. O apóstolo Paulo escreve: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Olha só agora, tudo que é aqui derivado da ira: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, o que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. A ira é um problema no coração. Então, não é um comportamento. Não é o meu comportamento. É um problema no coração. Sabe quando eu comecei a virar minha chave? Porque eu falei, eu tenho um problema. O meu maior inimigo sempre foi... Sabe onde eu sou tentado? Eu sou tentado na minha ira, já falei, Fabiana. Eu sou tentado na minha ira. Os caras me fecham no trânsito. Você ri, né? Porque não é na sua frente. É na minha ira. Tudo que tem que acontecer para cutucar minha ira é comigo que acontece. Tudo é comigo. Parece que o mundo se vira contra mim. A TPM. Tudo. Meu time. Mas não mudo. Tudo. É isso aí, Marcela. Gostei, viu? Tudo, Geraldo. Tudo acontece. Mas quando eu tratava como um comportamento, eu perdi o braço de ferro todo dia. Mas quando eu comecei a tratar como um problema no meu coração, opa, algo diferente. Irmãos, presta atenção. No momento em que o homem pecou lá no Éden, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Presta atenção antes. Mas Jesus se irou no templo, sim. Mas foi a ira, não foi a ira destrutiva. Ele se irou da maneira correta. Ele se retirou. A palavra diz que ele se retirou. O homem lá no Éden, o que aconteceu com ele? Foi feito em imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele pecou, o seu coração foi totalmente corrompido. E hoje os nossos olhos precisam se voltar ao nosso coração. Nós precisamos olhar a fonte. A fonte, não olhar o comportamento, mas olhar a fonte. O apóstolo Paulo é muito feliz. Romanos 7, vamos ler Romanos 7, verso 15. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo é muito feliz, muito. Romanos capítulo 7. Romanos 7, verso 15. Diz o seguinte. Nós vamos até o verso 20.
apóstolo Paulo resume, muitas vezes, a batalha interna nossa. O apóstolo Paulo resume aqui, Noádia, muitas vezes, Jonathan, a nossa briga, Marcelo, por que a gente se degladia? Olha só o que ele diz, Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, olha só, mas o pecado que habita onde? Em mim. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita onde? Olha só agora o verso 24. Miserável, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui. Irmãos, essa é a luta que muitas vezes nós estamos imersos nela. O apóstolo Paulo já deixou claro aqui. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos permitir o tratamento do Espírito Santo. E aí, continuando a leitura de Gálatas 5. Gálatas 5, o verso 22 e o verso 24. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Resumindo, nós precisamos nos render ao Espírito Santo e deixar Ele fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, porque só Deus pode tratar as profundezas do nosso coração. Só Deus pode tratar as profundezas do nosso coração. O nosso papel, sabe qual é o nosso papel? Diariamente é buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Pois só Ele pode tratar esse nosso corpo sujeito e esse coração doente que nós temos. O livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, a sinopse do livro diz o seguinte: esse livro é muito bom, ok? Ele fala daquilo que eu creio sobre temperamento. Eu creio que todo temperamento pode ser transformado. Eu creio nisso. Ok? Eu creio que todo temperamento pode ser transformado. E esse livro ele mostra homens da palavra de Deus que tiveram seus temperamentos transformados. Moisés e por aí vai. Ele diz o seguinte: o livro apresenta 4 dos principais personagens bíblicos que tiveram seus temperamentos transformados pelo Espírito. Com eles, você aprenderá os passos necessários para a grande mudança que somente Deus pode fazer na sua vida. Inclusive, foi dado o recado aqui, eu vou até fazer o jabá agora aqui para vocês. Na próxima reunião de casais nossa, o pastor Fernando Diniz, que ele é especialista em temperamento, vai estar na reunião de casais falando do tema temperamentos dentro do casamento.
Okay? Então, dia 27 de setembro, às 8h30, nós vamos falar sobre como nós podemos lidar com essa realidade dentro do casamento. Ok? Então, voltando aqui, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para que o nosso coração seja transformado. Se você que está aqui hoje, você que está me acompanhando de casa, e você tem dificuldade com a ira, em primeiro lugar, aprenda a ouvir. Em primeiro lugar, você precisa aprender a ouvir. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, texto que está sugerido aí, diz o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, Walter. Aprenda a ouvir. Você sabe ouvir? Ou você é daquele que, quando alguém vai te falar algo, você já quer responder na hora, porque, não, aprenda a ouvir. Silêncio, ouve! 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 Precisa ouvir. Ouve primeiro, responde depois. Não é verdade? Ouve primeiro, depois você responde. Depois você expressa a sua opinião. Ouve. Aprenda a ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Segundo lugar, aprenda a responder. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Como é que você responde? Vou falar na mesma altura, estou nem aí. Pôs a mão aqui numa colmeia de abelha, mexeu com o marimbondo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Vai ouvir, não. Baixa a bola. Irmãos, Jesus respondeu à altura quando ele foi injustiçado? Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Terceiro lugar, se você tem dificuldade com a ira, aprenda a ficar calado. Lembra da musiquinha que você aprendeu lá nos Kids? Cuidado, boquinha com que... Lembra dessa música? Eu não lembro. Eu só sei essa parte. Cuidado com o que você fala. Salmo 4:4. Não pequem ao permitir que a ira os controle. E aí diz o seguinte: reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Aprenda a ficar calado. Às vezes, ficar calado é a melhor resposta. Quarto lugar, se você é uma pessoa que tem dificuldade com a ira, aprenda a dominar-se. Isso aqui tudo são conselhos meus para vocês, tá? Isso aqui eu tirei da minha vida. Você é bom, não sou bom não, irmão. Isso aqui foi a vida que me ensinou. Aprenda a dominar-se, Pensa, domine, ore, Espírito Santo. Provérbios 29:11, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio, o que ele faz? Se domina e a reprime. Amém? E último lugar, isso aqui é a melhor de todas, aprenda a abrir mão. Abrir mão do seu direito, abrir mão da sua razão, aprenda a abrir mão. Mas e aí? Aprenda a abrir mão. 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 Muitos conselhos que você for pedir para mim, a maior parte deles eu vou falar assim para você: abra a mão. Abra a mão. Perdoa. Abra a mão. Filipenses 2:5-8 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. A banda pode subir aqui, para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, identifique como a ira se manifesta em sua vida e por quais motivos. Meu irmão, identifique, faça isso, faça a lição de casa. Né, Valdir? Né, Gustavo? Faça a lição. Identifique como a ira se manifesta na sua vida e quais os motivos que ela se manifesta na sua vida. Segundo, deixe Deus controlar suas emoções. Entregue os seus direitos. Olha só, hein? Né, advogado? Entregue os seus direitos a Ele. Entregue os seus direitos e seus sentimentos a Ele. Deixa nas mãos dEle. E terceiro, olha só essa aqui. Existe alguém que você machucou e precisa pedir perdão? Seja humilde e tome iniciativa. Às vezes no momento de ira, você machucou alguém, seja dentro da sua família, dentro da sua casa. Eu quero te dizer algo. Peça perdão. Seja humilde. Tome iniciativa. Em cima desses 3 pontos aqui, eu quero orar com vocês agora. Queria pedir que vocês colocassem de pé comigo.